Olá pessoal, tudo certo? Vamos lá para a nossa segunda aula sobre operações entre conjuntos. A ideia é que nessa aula a gente vai aprender uma série de operações, em geral operações binárias, então que envolvem dois conjuntos e que nos retornam um outro conjunto. Então a gente vai ver como fazer essas operações, alguns exemplos e algumas propriedades delas, né? São operações que são bem comuns, assim, a gente aplica em diversos momentos nesse curso. E é bem possível que sejam operações que você já tenha ouvido falar em algum momento, em algum outro curso, até mesmo na escola. A gente costuma comentar delas, né? Mas aqui a gente vai tentar dar definições mais precisas para o que a gente vai usar. A primeira operação que a gente vai definir é a seguinte, né? Então, dados dois conjuntos. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho. Dados. Opa. Dados dois conjuntos A e B, a gente vai definir uma operação chamada união entre esses conjuntos, né? A união entre A e B é um conjunto, ou melhor, é o conjunto, né? Então, a união entre dois conjuntos é uma operação que pega dois conjuntos e me dá um conjunto que é o seguinte: é o conjunto de todos os elementos tal que ele pertence a A ou ele pertence a B. Lembrando que em matemática esse ou aqui que a gente usa é em geral um ou inclusivo. Então quer dizer que é o conjunto de todos os elementos que estão em pelo menos um desses dois conjuntos, que é A ou B, né? Então pode estar só em A, pode estar só em B ou pode estar nos dois que vai pertencer à união. E a gente denota a união do subconjunto desse jeito. Deixa eu ver assim, que denotamos a união B. Então esse símbolo aqui representa a união entre os dois conjuntos. Isso daqui é o conjunto que é a união entre A e B, né? Então isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. O conjunto dos elementos que está em pelo menos um dos conjuntos. Vamos só dar um exemplo aqui rapidinho para ver se a gente pegou bem essa definição, né? Então, supondo que o conjunto A seja o conjunto 1, 2, 3. E o conjunto B seja o conjunto 2, 3, 5. Então, a união B é o conjunto que tem o 1, né? Porque o 1 está aqui no A. Que tem o 2, porque o 2 está aqui no A. Ah, mas o 2 também está no B. Não tem problema. Ele está na união, porque ele está em pelo menos um desses dois conjuntos, né? Está em A ou em B. Tem o 3, porque está no A. E tem o 5, porque está no B. Então, a união B é esse conjunto aqui, né? O conjunto que tem esses quatro elementos, que são os quatro elementos que aparecem em A ou em B. 4 não pertence à união B. Por quê? 4 não pertence a A. Opa, escrevi A não pertence a A, né? Faz nem sentido isso aqui. Porque 4 não pertence a A e 4 não pertence a B. E aí, só lembrando, né? Coloquei esse exemplo aqui também de um elemento que não pertence à união, para a gente lembrar. O que é negar dizer que pertence a um ou a outro? Negar isso daqui é dizer que não pertence a nenhum dos dois, né? Então, não pertence a A e não pertence a B. Então, pertencer à união, um elemento pertence à união, se ele pertence a A ou pertence a B. Um elemento não pertence à união, isso é o contrário. Se ele não pertence a A e não pertence a B ao mesmo tempo, né? Então, para não pertencer, ele simultaneamente não pertence a nenhum dos dois conjuntos. Vamos lá definir nossa próxima operação, né? A segunda operação que a gente vai ver é a operação que a gente vai chamar de interseção. Então, novamente, né, dados dois conjuntos quaisquer, né, A e B. A interseção entre A e B
Então, a interseção entre A e B, né, assim que a gente fala, é um conjunto. Então, é uma operação também, né? A interseção também é uma operação que você recebe dois conjuntos e depois, se você operar, você retorna para a gente um conjunto. E é o seguinte conjunto: o conjunto dos elementos tais que eles pertencem a A e a B. Então, para estar na interseção entre dois conjuntos, precisa pertencer aos dois ao mesmo tempo, né? Então, precisa pertencer a A e a B simultaneamente. E denotamos como... E aí, ó, o símbolo da interseção. É esse daqui, né? Esse daqui é o símbolo da interseção. A gente lê A interseção B. E esse aqui é o conjunto, que é a interseção entre os dois, que é esse daqui. Certo? Ó, só para fazer um paralelo aqui, como se fosse o símbolo da união de ponta cabeça, né? O da interseção. Então, para estar na interseção, precisa estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, aí só voltando para esse exemplo que a gente viu aqui em cima, né? A união B vai ser 1, 2, 3 e 5. E a interseção B é o conjunto dos elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Ó, o 1 está só no A, então ele não está nos dois ao mesmo tempo. O 2 está nos dois ao mesmo tempo, né? O 2 pertence a A e o 2 pertence a B. Então, o 2 pertence à interseção. O 3 pertence a A e pertence a B. Então, o 3 pertence à interseção. O 5 só pertence ao B, não pertence ao A. Então, 2 e 3 são os únicos elementos que simultaneamente pertencem a A e a B. Certo? Então, a interseção, nesse caso aqui de cima, de A com B, só tem os elementos 2 e 3. Então, para estar na interseção, precisa estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Novamente, o que é não estar na interseção? Vamos só fazer essa observação aqui. Observação. Se eu dizer que X não pertence à interseção B, é o que? É dizer que ele não pertence a A ou não pertence a B. Então, se ele não pertence a nenhum dos dois, algum dos dois, né? Ele já não pertence à interseção. É dizer, X não pertence a A ou X não pertence a B. Só lembrando, isso aqui é o contrário disso aqui, né? Então, para estar no conjunto, ele tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Para não estar no conjunto, ele tem que não pertencer a pelo menos um dos dois, né? Isso. Então, se ele não pertence nem a A nem a B, ele não está no conjunto. Mas se ele não pertence só a A, ele também não está no conjunto. Ou se ele não pertence só a B, também não está no conjunto, né? Para estar na interseção, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Aí, uma observação aqui, né? Que é importante fazer, né? A gente pode chamar até aqui, dizer que é uma proposição, uma propriedade, mas vou botar aqui como observação e aí vou dar um rascunho de como a gente argumenta sobre isso. É a seguinte, né? Que A é um subconjunto de A união B. Então, A está contido em A união B. Paralelamente, né? A gente poderia fazer a mesma coisa para B, né? A gente pode mostrar, né? E a gente vai comentar isso sobre já. Que a união é comutativa, né? Então, A união B é a mesma coisa de B união A. A gente pode dizer que B é subconjunto de A união B. Retomando aqui, né? E aí, por outro lado, a gente pode ter uma relação bem parecida com a interseção, né? Só que essa, sim, na interseção A interseção B está contido em A. Né? Então, A interseção B é subconjunto de A. Paralelamente, né, A interseção B. Interseção a gente também consegue argumentar que é uma propriedade comutativa. Então, A interseção B está contido em B. Né? Como é que a gente argumenta isso daqui? O que é estar na união? Estar na união é estar em pelo menos um dos dois. Então, se X pertence a A, isso aqui implica que X pertence a A união B. E só isso daqui
já é suficiente para a gente afirmar que eu peguei um x qualquer aqui, né? Então, qualquer x que pertence a A pertence a esse conjunto aqui da união. Então, a A está contido na união. Igualmente aqui, né? Se x pertence a A interseção B, isso aqui é a mesma coisa de dizer que x pertence a A e x pertence a B. Em particular, x pertence a A. Então, isso daqui já é suficiente para eu afirmar que peguei um cara qualquer da interseção e ele pertence ao conjunto A. Logo, a interseção está contida em A. Certo? Então, essas duas observações aqui a gente usa direto. Saber que um conjunto é sempre subconjunto dele unido com alguém e a interseção de dois conjuntos é sempre subconjunto de qualquer um desses dois que você está intersectando. Vamos lá. A gente tem alguns outros exemplos que a gente poderia pensar, né? Se eu faço P o conjunto dos números pares, x tal que x é par, e o conjunto dos ímpares. É claro que os pares, interseção, os ímpares são o conjunto vazio, né? Não tem ninguém que é par e é ímpar ao mesmo tempo. Ao passo que par, união ímpar são todos os números naturais, certo? E aí, sempre que a gente... Vou até fazer um comentário aqui, né? Sempre que a gente fala aqui dois conjuntos, então, quaisquer dois conjuntos A e B, tal que A interseção B é vazio, a gente diz que são disjuntos, né? Então, A é disjunto de B. Dizemos que são disjuntos entre si, né? Então, ser disjunto é sempre disjunto em relação a alguém, né? E aí, às vezes, quando a gente vai fazer a união de dois conjuntos que não têm elementos em comum, a gente costuma reforçar isso dizendo que é uma união disjunta de conjuntos, né? Mas, por hora, se isso aparecer para vocês, né? É disso que a gente tá falando. Vamos lá. Sim. Acho que agora é interessante porque a união e a interseção têm muitas propriedades em comum e tem propriedades que se relacionam. Vou listar uma lista de propriedades aqui, propriedades da união e da interseção, e aí vou escolher uma para a gente provar, mas a maioria das propriedades sai direto da definição, né? Então vamos lá. Propriedades, vou começar aqui do lado esquerdo, colocando as propriedades da união. A união B, A união conjunto vazio é igual a A. Então é como se o conjunto vazio fosse o elemento neutro, né, da união, que se eu uno ele com qualquer outro conjunto, dá o próprio conjunto. A união A também dá A, né? Então é como se não ganhasse ninguém unindo um conjunto com ele mesmo, né? Uma idempotência. Terceira propriedade, comutatividade, né? Que eu já tinha até comentado. A união B é igual a B união A. Certo? Quarta propriedade aqui da união vai falar sobre associatividade. Então, A união B união C é a mesma coisa de A união B união C. Então, por mais que seja uma operação binária, né? Se você tiver várias uniões assim encadeadas para fazer, você pode escolher a ordem, né? Isso aqui que a associatividade diz pra gente. Quinta propriedade diz o seguinte, né? Se eu fizer uma união de A união B, isso aqui é igual a A, fiz a união em tese, né? Como a gente imagina a união. Eu deveria ser um conjunto maior, né? Porque a gente sabe que o A está contido na união. Só que se for igual, isso daqui significa se só acontece se somente se B for subconjunto de A. Então, se B for subconjunto de A, isso aqui acontece, e se isso aqui acontece é porque B é subconjunto de A, né?
Mesma coisa a gente pode, se aqui a gente trocar A por B, né? Se aqui a gente escrevesse B em vez de A gente ia falar que A é subconjunto de B. Próxima propriedade, né? Que diz assim, ó. Se A é subconjunto de B e C é subconjunto de D, então A união C é subconjunto de B união D, né? Então, se esse cara está contido nesse e esse outro está contido nesse quarto, o primeiro e o terceiro estão contidos no segundo e no quarto. E uma sétima propriedade que relaciona, né, uma distributividade, que relaciona interseção com união. Para dizer o seguinte, A união uma interseção, então A união B interseção C, é como se eu fizesse aqui a distributividade, né? É a mesma coisa de A união B interseção A união C. Ó, funciona tal qual uma distributividade da soma com a multiplicação, né? Ó, fica A união B, a interseção, A união C, né? A união B, interseção, A união C. Essas são as propriedades que eu queria destacar da união, né? A grande maioria delas são consequências diretas, assim, da definição. Então, a gente só coloca a definição que essa propriedade sai, né? Claro, nesses termos. Vou começar a numerar aqui também propriedades da interseção, no mesmo sentido, né? Então, vamos lá. Só que a primeira, vamos lá. Em A interseção vazio. Se na união isso aqui é o elemento neutro, na interseção vazio é um elemento muito forte, né? Porque transforma todo mundo nele. Então, qualquer conjunto interseção com vazio é vazio. É o papel que o zero faz na multiplicação, por exemplo. Interseção também tem idempotência, né? Então, a interseção A dá A, né? Então, não muda. Também tem comutatividade. Então, a interseção B é a mesma coisa de B interseção A. Também tem uma propriedade equivalente aqui à associatividade, né? Então, a gente tem a associatividade da interseção também. Dizer A interseção B interseção C é a mesma coisa de falar A interseção B interseção C. Até por causa dessa associatividade, né? Vou botar aqui como observação, tanto para união quanto para interseção, né? Que se a gente tem um monte de união, assim, né? União B, união C, união D. Em tese, a gente só faz a união de 2 em 2, né? Então, a gente precisaria botar os parênteses aqui para dizer quais uniões a gente vai fazer primeiro, quais vai fazer depois. Só que por causa da associatividade e também da mesma coisa se fosse interseção, né? A gente não precisa botar esses parênteses, né? Porque já fica subentendido que tanto faz. A união que você fizer primeiro, a união que você fizer depois não vai alterar quem esse conjunto está querendo representar. Vamos lá. Continuar nas propriedades da interseção. Quinta propriedade também tem sua equivalência aqui, né? Só que é o contrário. A gente vai dizer assim, ó. Se a interseção B for igual a A, isso aqui acontece se, somente se, na verdade, A for subconjunto de B, né? Então, se A for subconjunto de B, a interseção B vai ser igual ao próprio A. E se a interseção B for igual ao próprio A, é porque A é subconjunto de B. Sexta propriedade, né? Vamos fazer um paralelo equivalente a essa sexta aqui da união também. Diz o seguinte, né? Se eu tenho A contido em B e tenho C contido em D, então a interseção C está contido em B interseção D. Né? Então, a ideia é que esse aqui é um pouco menor que esse, o C é um pouco menor que o D, então a interseção C vai ser menor, né? Não é menor, na verdade, está contido, é uma relação diferente, mas um paralelo que a gente pode fazer, né? A título de comparação. Sétima propriedade é a distributividade, só que agora para interseção ocupando o lugar de união e a união ocupando o lugar de interseção, como a gente tinha feito aqui, né? Na união. Então, a interseção
B união C. A gente faz a distributividade, fica A interseção B, união A interseção C. Então, também vale a distributividade para a união e para a interseção entre conjuntos. Acho que é interessante, acho que a gente pode fazer isso aqui agora, provar uma dessas propriedades, né? Como eu já comentei, a maioria das propriedades sai diretamente da definição, mas a gente pode fazer esse exercício de escolher alguma delas para provar, e aí recomendo, né, que vocês também escolham outras para provar, né, ou todas. Mas vocês vão ver que a maioria sai em 1, 2 linhas no máximo. Vamos escolher, por exemplo, essa quinta propriedade aqui, ó, que A união B é igual a se, somente se, B está contido em A. Então, vamos lá. Prova de... Vou escrever o que aqui entre parênteses o que a gente está provando para a gente não se confundir. Que A união B é igual a A, se, somente se, B está contido em A. Quando a gente quer provar um se, somente se, o que a gente está querendo provar, na verdade, são duas implicações, né? Que a gente vai dizer que é a ida e é a volta. Então, primeiro a gente quer provar que isso daqui implica nisso daqui, e depois a gente quer provar que isso daqui implica nisso daqui, certo? Então, vamos provar uma coisa de cada vez, porque é isso. A não ser que a gente use só... se somente cis, a gente precisa provar os dois lados, né? Vamos começar provando o seguinte, que se A união B, vamos provar a ida, né? Se A união B é igual a A, então B está contido em A. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente prova uma contenção? Provar que um conjunto está contido em outro é provar que todo elemento do primeiro pertence também ao segundo. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar um elemento qualquer de B e mostrar que ele está em A. Então, para provar a ida, como é que a gente faz? Tome um X que pertence a B qualquer. Então, poderia ter pego qualquer elemento de B. Eu vou querer mostrar que esse elemento também está em A. Vou só escrever mais bonitinho aqui. Beleza? Como é que a gente faz isso agora? Perceba que o que eu estou falando, olha, todo elemento de A união B é igual a A. Então, todo, em particular, qualquer. Desculpa, vou refazer a frase que eu acabei de falar. O que eu estou falando? Todo elemento que pertence à união B também pertence a A, e vice-versa. Por quê? Dizer que dois conjuntos são iguais é dizer que um está contido no outro e o outro está contido no um, né? Que eles têm os mesmos elementos. Então, o que a gente tem aqui? Se X pertence a B, X é um cara qualquer, vocês concordam comigo que X pertence a A união B. Certo? Todo mundo concorda comigo? E isso aqui é até fruto dessa observação que a gente fez aqui em cima, ó. Que todo cara de um dos conjuntos que a gente está unindo está, na verdade, na união, né? Então, isso daqui, pegar um X qualquer que pertence a B, faz com que ele pertença à união também. Mas, a união... Quem é a união? A união é igual ao A. Logo, X pertence a A. Então, se X pertence a um dos conjuntos, ele pertence à união. Como a gente está assumindo, né, que a união é igual ao conjunto, ele pertence a A. O que isso acabou de provar para a gente? Que um X qualquer que eu pego em B também está em A. Portanto, o B está contido no A. Beleza, provamos a primeira implicação, né? A ida. Que a gente provou que qualquer X que eu pego em B também pertence a A, logo B está contido em A.
Agora a gente vai provar a volta. E aí, o que é provar a volta? Vamos lá. Provar a volta é provar que esse conjunto é igual a esse. Tem um lado, provar que dois conjuntos são iguais é provar duas contenções, né? Então, a gente vai ter que provar, por um lado, que A união B está contido em A, por outro, que A união B contém A, né? Então, a gente tem que provar para os dois lados. Só que um desses a gente já sabe, né? A gente já sabe que o quê? Que A sempre está contido nele unido com mais alguém. Então, a gente, no fundo, vai precisar provar só isso. Mas vamos comentar, né? Que a gente já sabe essa outra informação aqui. Primeiro, sabemos que... Acho que não tem essa vírgula aqui, né? Estou em dúvida, vou tirar. Que A está contido em A união B, né? Então, logo, basta provar o contrário agora, que A união B está contido em A. Perceba, não é sempre que A união B está contido em A, é sempre que isso aqui for satisfeito, que a gente está querendo provar a volta. Então, a gente está assumindo que B é subconjunto de A. E aí, como é que a gente prova isso? A gente provar de novo. A gente tem que provar uma contenção. Então, a gente tem que pegar um elemento qualquer daqui e mostrar que ele também está aqui. E como a gente faz isso? Vamos lá. Tome x que pertence à união B. Tem duas possibilidades para x. Ou a gente pode pensar como 3, né? Mas x pertence a A ou pertence a B. Logo, x pertence a A ou x pertence a B. Se x pertence a A, é claro que ele vai pertencer a esse conjunto. Se todo x que você pegar pertencer a A, então é óbvio que ele está contido. Então, o caso que a gente tem que estudar é só caso exista algum x que pertence a B e não pertence a A. Então, vamos supor que isso acontece. Supondo, isso é, a gente está negando isso daqui. O que é negar isso daqui? É dizer que existe um x que pertence a A união B e x não pertence a A. Isso daqui é negar isso daqui, que é o que a gente quer provar. Então, a gente vai por absurdo. Supõe que existe um x que está na união e x não pertence a A, né? O que vai acontecer? Supondo, vou até escrever mais claramente o absurdo que a gente está buscando. Então, vamos lá. Supondo, por absurdo, que x não pertence a A. Logo, como x pertence à união, x tem que pertencer a B, né? Porque tem que pertencer a pelo menos um dos dois. Logo, x pertence a B. Só que a gente está provando a volta. O que diz a volta? Que B está contido em A. Mas B está contido em A. Logo, qualquer elemento de B pertence a A. Logo, em particular, x que pertence a B, x pertence a A. Só que a gente supôs que x não pertence a A. A gente supõe que x não pertence a A e chega a x pertence a A. Isso aqui é um absurdo, né? O que seria uma contradição. Uma contradição. A contradição justamente em supor que x não pertence a A. Assim, x pertence a A. E aí acabou, né? Porque eu peguei um elemento qualquer dessa união e mostrei que ele pertence a A. Portanto, a união B está contido em A, certo? Então, a gente acabou de provar que, primeiro a gente provou a ida, que se A união B for igual a A, então B está contido em A.
Então, se A união B for igual a A, é porque B é subconjunto de A. Depois a gente provou a volta. Se B está contido em A, então A união B é igual a A, né? Por que é igual? Porque a gente só provou um lado aqui, né? Ó, a gente provou que A união B está contido em A. Só que a gente já sabe que A está contido em A união B, né? Essas duas coisas juntas, ó, essas duas coisas marcadas em azul juntas, implicam que A união B é igual a A, né? Então, aqui já acabou nossa demonstração. Beleza, gente? Então, a gente já definiu duas operações, viu alguns exemplos, viu algumas propriedades e provou, né? Viu algumas observações também, provou essa propriedade aqui. A maioria das propriedades é até mais simples do que essa de provar, que também foi bem simples, né? A gente basicamente só usou a definição aqui, ó. Usou a definição de união, usou a definição de contenção, e usou a hipótese e a definição bem diretamente, né? Não precisou nenhum pulo do gato, né? Nenhuma grande sacada. Terceira operação que a gente vai ver é a seguinte. É a diferença entre dois conjuntos. Então, a diferença entre conjuntos A e B é o conjunto, e olha como a gente escreve ele, A menos B, né? Ou A subtraído B, que tem os seguintes elementos. Tem o x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Então, a subtração entre dois conjuntos é o quê? É o conjunto dos que estão no primeiro e não estão no segundo, né? Então, vamos lá. Subtração são os caras que estão em A e não estão em B. Voltando para o nosso exemplo lá que a gente deu lá no começo, que acho que foi um bom exemplo. Se A for 1, 2, 3... Que exemplo? E o B for 2, 3, 5. Quem é A menos B? Ó, gente, só vou fazer uma observação aqui. Tem alguns livros, alguns que escrevem assim, ó, A menos B. Tá certo também, viu? Então, se vocês virem essa barra assim, né, inclinada para esquerda, é a mesma coisa da subtração. Mas que geralmente a gente vai usar essa daqui. Eu acho que o livro também usa essa. Então, mas vamos voltar aqui. Se A é o conjunto 1, 2, 3 e B é o conjunto 2, 3, 5, A menos B vai ser quem está em A e não está em B. Então, só preciso olhar para os caras que estão em A. Ó. Se um ficou parecendo um triângulo, né? O 1 está em A? Tá. 1 está em B? Não. Então, 1 entra. O 2 está em A? Tá. O 2 está em B? Tá também. Então, o 2 não entra, porque ele precisa estar em A e não está em B. O 3 está em A? Tá. O 3 está em B? Também. Então, o 3 não entra. Tem mais algum elemento de A? Não. Então, é só o 1, né? Então, só o 1 que é o A menos B nesse caso. E quem é o B menos A? O B menos A vai ser os que estão em B e não estão em A. O 2 está em B? Tá. Mas o 2 também está em A, então não entra. O 3 está em B? Tá. Mas o 3 também está em A, então o 3 não entra. O 5 está em B? Tá. E o 5 não está em A, então o 5 entra. Nesse caso, ó, A menos B é 1 e B menos A é 1 não, né? É o conjunto unitário que só tem o elemento 1 e B menos A é o conjunto unitário que só tem o elemento 5. Só desse exemplo a gente já percebe que a comutatividade não vale, né, para subtração entre conjuntos. Em geral, ela não vai valer mesmo, né? São casos muito específicos em que vale a comutatividade dessa diferença entre conjuntos. Tem alguns outras observações que a gente pode fazer, que eu vou fazer aqui como observações e deixo como exemplos, exercícios para vocês treinarem, né, se quiserem provar. Por exemplo, provar que se A e B são disjuntos, então se A interseção B é igual ao vazio, então A menos B
é o próprio A, né? Ou vice-versa, né? B menos A é o próprio B. A ideia é que você vai subtrair, você não vai tirar ninguém do A, né? Porque eles não vão ter elementos em comum. Outra coisa é falar que A interseção B, então aqui uma observação, aqui outra. A menos B é a mesma coisa de A menos A interseção B. Então, você subtrair um conjunto é a mesma coisa de subtrair só os elementos que estão na interseção, né? Desses dois conjuntos. Enfim, tem uma série de outras afirmações que a gente pode tirar, a maioria delas bem diretas daqui, né? Que a gente usa para operar, mas eu acho que essas são as principais. É muito comum que sempre que a gente tem o seguinte, né? Vou definir isso aqui. Se B está contido em A, chamamos o conjunto A menos B de complementar de B em A. Então, a ideia do complementar é o seguinte. Imagina que eu tenho um conjunto maior aqui e um B, né, que está contido nele. Quem vai ser A menos B? Então, nesse caso aqui, né, que B é esse conjunto de dentro e A é o conjunto grandão. A menos B vai ser esse conjunto vermelho aqui. No fundo, A menos B vai ser, tipo assim, quem falta para B se tornar igual a A, né? Por isso que a gente chama de complementar. Então, o complementar de um conjunto em relação ao outro são os elementos que não estão nele e que ajudam a completar o outro, né? E a gente, por vezes, e acho que no livro vocês vão acabar vendo dessa forma também, a gente denota dessa forma. Denotamos complementar, né? Complementar de B em relação a A. Isso aqui é a mesma coisa de falar A menos B, se B é subconjunto de A, né? Então, é bem comum a gente usar essa notação de complementar. Na verdade, em outro caso, a gente costuma usar a notação de complementar pensando no conjunto universo, né? Então, no conjunto total dos elementos que a gente tá querendo trabalhar. Por exemplo, se a gente está fazendo um estudo nos números inteiros, quem é o complementar dos ímpares, né? Então, o complementar dos ímpares vão ser os pares. Da mesma forma que o complementar dos pares são os ímpares. São os ímpares. Então, sempre que geralmente, quando a gente fala de complementar, a gente usa também essa ideia de complementar em relação ao conjunto, mas é mais comum a gente falar complementar em relação ao todo. Então, a gente define mais ou menos assim, né? Pode ter até um abuso de definição nisso aqui, mas a ideia é a seguinte: X pertence ao complementar de algum conjunto, então, o complementar do conjunto X, se somente se X não pertence a X. Então, a ideia é que os elementos do complementar são os elementos que não pertencem àquele conjunto, né? Então, quem são os elementos que não pertencem aos números pares? São os ímpares, se a gente vai falando dos inteiros, né? Se a gente está falando dos reais, quem são os elementos que não pertencem aos racionais? São os racionais. Então, o complementar dos racionais em relação aos reais são os irracionais, né? Outra notação que a gente usa para complementar, bem comum, às vezes é essa aqui, ó, X com a barra em cima. Aí isso aqui geralmente, X pertencer a esse conjunto é a mesma coisa de dizer que X não pertence a X, né? Então, vocês vão ver também essa notação de complementar por aí.
geralmente assim sozinha, né? Não vai dizer complementar em relação a quem, né? Como a gente definiu aqui, né? Que é complementar em relação a... que a gente já vai considerar o conjunto maior possível, né? Então, o conjunto fundamental do que a gente está estudando. E aí, considerando dessa forma, eu vou escrever aqui algumas propriedades do complementar. Só para a gente uniformizar aqui, eu vou usar essa barra, né, para definir o conjunto complementar. Então, vamos lá definir algumas propriedades dessa ideia de complementar, né? Então, propriedades aqui. Primeira propriedade, o complementar de A é um conjunto. Se eu fizer o complementar do complementar, é o próprio A. Então, sempre que eu volto, né, para o conjunto, eu faço o complementar dele, eu pego os caras que não estão nele, faço o complementar de volta, eu volto para ele. Segunda propriedade, se A está contido em B, isso aqui acontece se somente se o complementar de B está contido no complementar de A. Então, se X pertence a A, ele vai pertencer a B. É a mesma coisa de dizer que se X não pertence a B, ele não vai pertencer a A. Terceira propriedade. Se A é o conjunto vazio, isso aqui acontece se... Essa propriedade aqui eu nem vou escrever, vou comentar com vocês, né? A ideia é que se você está complementando o vazio, você ganhou todo mundo, né? Da mesma forma que se seu conjunto é todo mundo, o complementar dele não vai ser ninguém. Eu não vou escrever ele porque eu uso essa ideia de conjunto universo, conjunto fundamental, que eu acho que assim, não é o foco daqui, mas muito do nosso curso, o conjunto universo vai ser os números reais, né? Então a gente vai falar que o complementar do vazio é os números reais, né? Porque vai ser... aí, esse conjunto que a gente vai estar estudando, né? Aí que a gente vai aplicar. Então, vamos lá. Terceira propriedade. O complementar da união, então, A união B, o complementar disso é o complementar das interseções, é a interseção dos complementares dos conjuntos, né? É aquela mesma ideia que a gente falou lá em cima no exemplo. Ó. O que é um elemento não pertencer à união? Não pertencer à união é não pertencer a um e não pertencer a outro. Logo, está contido na interseção dos complementares, né? E a quarta propriedade seria o equivalente para a interseção. O que é um elemento não pertencer à interseção? É não pertencer a um ou não pertencer a outro, né? Pode não pertencer aos dois, porque o ou em matemática é, em geral, inclusivo. Então, vamos lá. Essas são as 4 principais propriedades dos conjuntos complementares que a gente vai ver. Para finalizar as operações que a gente está estudando, tem uma operação bastante conhecida também, né? Que é a ideia de produto, né? Então, eu quero fazer um produto entre 2 conjuntos. Antes de definir ela, a gente vai ter que definir o que é par ordenado, né? Então, vamos definir aqui o que é par ordenado. Um par ordenado é uma sequência ordenada de 2 elementos, permitindo repetição, né? Permitindo repetição de elementos. Então, basicamente, o que é um par ordenado? É o que o nome já diz, é um par. Então, são 2 coisas que estão em ordem. E essas 2 coisas podem se repetir. Por exemplo, um par ordenado de números, 4, 5. Geralmente, a gente representa o par ordenado assim, né? Entre parênteses e separado por vírgula. Aí, às vezes, quando a gente quer representar dentro do par ordenado um número com vírgula, para não confundir, a gente usa ponto e vírgula, né? Mas o mais comum é assim. Por exemplo, esse é o par ordenado 4, 5. Como no par ordenado a ordem importa, então esse par ordenado é diferente do par ordenado 5, 4. Porque
Par ordenado é uma sequência ordenada. Então, é uma sequência, mas a ordem importa. E a gente pode repetir, por exemplo, esse aqui é o par ordenado 1, 1. Perceba que o par ordenado a gente não pode confundir com um conjunto de dois elementos, por vários motivos. Primeiro, se aqui fosse um conjunto, o conjunto que tem os elementos 4 e 5 é igual ao conjunto que tem os elementos 5 e 4. Porque em conjunto a ordem não importa, né? A ordem que eu represento os elementos não importa. E em conjunto não faz sentido repetir elementos. O conjunto 1, 1, não faz nem sentido a gente falar dele, né? Esse aqui é o conjunto que contém o número 1. Já no par ordenado faz sentido, certo? Quando é que dois pares ordenados são iguais? Então, dizer que um par ordenado AB é igual a um par ordenado CD, isso aqui acontece se e somente se, como a ordem importa, né? Se A for igual a C e B for igual a D. Então, se os dois primeiros elementos forem iguais e os dois segundos elementos são iguais, os pares ordenados formados por eles são iguais. Aí, uma vez isso colocado, a gente consegue definir, né, o que é produto cartesiano. Então, vamos lá de novo. Dados dois conjuntos A e B. O produto cartesiano entre A e B é o conjunto. Seguinte conjunto, ó qual o símbolo de produto cartesiano. Parece o símbolo de produto que a gente usa para números também, né? Lá no ensino médio, ensino fundamental. Então, A, produto cartesiano com B, é o conjunto dos pares ordenados Azinho, Bzinho, tal que Azinho pertence a A e Bzinho pertence a B. Então, o produto cartesiano de dois conjuntos é um conjunto também, só que é um conjunto de pares ordenados, certo? É bem comum a gente falar, quando a gente está fazendo produto cartesiano de A com A, por exemplo, A cartesiano A, a gente representar assim, ó, como A ao quadrado. Certamente vocês talvez já tenham visto, certamente não, né? Eu falei certamente, talvez, né? Me contradiz. Talvez vocês já tenham visto essa representação aqui, ó, os números reais ao quadrado. Isso aqui são os reais cartesianos reais, né? É um conjunto dos x e y, né, dos parezinhos, tal que x e y pertencem aos reais, que a gente geralmente representa, né, como o plano cartesiano, né? O plano cartesiano é um R2. Beleza? Só para a gente dar um exemplo de par ordenado, para a gente finalizar aqui, e a gente tentar... Eu vou fazer um comentário sobre uma possível inconsistência, né? Se A ou B é o conjunto vazio, então se A ou B é o vazio, o produto cartesiano de A com B é vazio, certo? Esse é o caso, né? Mas se A e B são diferentes de vazio, o produto cartesiano entre eles vai ser diferente de vazio. E agora vamos dar um exemplo aqui, bem simples, para a gente finalizar. Digamos que A seja o 1, 2 e o B seja o 1, estrelinha, coração. Quem é o produto cartesiano de A com B? O produto cartesiano de A com B vai ser o conjunto dos pares ordenados, que o primeiro elemento pertence a A e o segundo pertence a B. Então, o primeiro elemento pode ser 1, o segundo pode ser 1 também, né? Porque 1 pertence a B. Mas o primeiro elemento pode ser 1 e o segundo ser estrela. O primeiro elemento pode ser 1 e o segundo ser coração. Ó, não tem mais nenhum outro par ordenado que eu consiga formar, diferente desses, que o primeiro elemento seja o 1. Então, vamos ver quais são os pares que o primeiro elemento é o 2. O primeiro elemento pode ser o 2 e o segundo ser o 1. O primeiro elemento pode ser o 2 e o segundo ser estrela. E o primeiro elemento pode ser o 2 e o segundo ser coração.
não tem mais nenhum elemento que o primeiro elemento, nenhum par ordenado que o primeiro elemento é o 2. Então, A cartesiano B, né, produto cartesiano de A com B, é esse conjunto aqui com esses 6 elementos. É fácil da gente verificar que o produto cartesiano também não é comutativo, né? Assim como a diferença. Porque, ó, quem é o produto cartesiano de B com A? É o 1, tem um elemento em comum, mas é o 1, 2. Esse elemento não pertence, né, ao A cartesiano B, mas pertence ao B cartesiano B, é B cartesiano A. É o estrela 1, estrela 2, coração 1 e coração 2. Esses são os elementos do B cartesiano A. Em geral, na verdade, ele só tem um elemento em comum, né, que é o 1, mas o resto é tudo diferente. E aí, por hoje, né, ou por agora, né, quem estiver assistindo as aulas no mesmo dia, é isso, gente. Essas são as operações que a gente vai ver com conjuntos. A próxima aula a gente vai definir e ver algumas propriedades básicas sobre funções. Depois a gente vai ver o que a gente pode ver como uma operação também entre funções, mas especificamente a gente vai ver sobre composição de funções. E por último, famílias, né, de conjuntos, que é um assunto que já poderia ter sido abordado, mas o livro aborda por último. Sobre os exercícios, né? Lá no capítulo 1 do livro, texto que a gente está usando, tem uma série de exercícios, acho que tem mais de 20 exercícios, né? São 21 exercícios, acabei de conferir aqui. E vocês já estão aptos a resolver do exercício 1 até o 11. Então, exercícios 1 até o 11. Recomendo fortemente que todo mundo tente resolver. Vou depois postar uma aula aqui, né, que eu pretendo fazer com alguma dúvida que vocês tiverem sobre esses exercícios e também com exercícios que eu acho que são importantes e que estão lá, mas baseado nessa lista, né, de 11 exercícios. E também já tem uma lista para vocês resolverem que pelo menos um exercício dessa lista, né, quando estou gravando esse vídeo eu ainda não tinha elaborado a lista, mas com certeza pelo menos um exercício dessa lista vai envolver essa definição de conjuntos que a gente viu na primeira aula e essas operações com conjuntos que a gente viu nessa aula. E é isso, gente. Até a próxima.